fiquei assustada e fui para o hospital, né? Uau, E, quer dizer, interessante. o quanto o corpo responde e a gente não dá atenção para os sinais de que ele está pedindo socorro, está dizendo, espera aí, tá na hora de parar um pouquinho, né? Legal, Ariane, que bom. Faz sentido tudo isso que você está falando. Vamos conversar sobre isso aqui. Quem mais quer compartilhar? Quem quiser abrir o microfone, gente, estamos em quantas pessoas aqui? Em 10 pessoas na sala? Então, podem ficar à vontade, tá, gente? E agora, quem quiser falar no chat também, pode conversar aqui no chat. Tem aqui no painel, tem do lado dos bonequinhos, que diz a quantidade de pessoas que está na sala, tem um, um símbolo, né? De um quadradinho, uma caixinha de. Então, Wanderson, pode falar aí, pode abrir teu microfone. Então, obrigado pela oportunidade, né? Então, aproveitando aí a deixa da Ariane, eu vi também, claro que eu cheguei a ser hospitalizado, mas a ansiedade tomou conta. A gente estava os três em casa, com um período grande, daí eu fiquei 3 meses praticamente em casa, acho que o pessoal todo se meter, aí eu comecei, voltei a trabalhar, não parei de ir embora, assim, quase todos os dias trabalhando, mas o que me ajudou a primeiro a conhecer que era uma ansiedade indevida, devido ao fato de estar muito em casa, com a família e tal, foi um psicólogo mesmo. Ele ajudou a gente fez uma videoconferência, um médico da Unimed, e nos ajudou a conhecer essa questão, e sondar um pouquinho o corpo e observar os sinais, e que nem a Ariane falou e colocou bem, né? Eu acho que a gente tem que ouvir o corpo, ele não fala, mas ele gosta de ser ouvido. E a fuga que eu tive com a família foi caminhar e comprei bicicleta novamente para a família toda e foi o que me ajudou a gente. Senão eu acho que o nosso psicológico estaria bem mais ruim, assim. Mas eu acho assim, você perguntou, né, sobre o que expectativa que a gente tem. E você, eu não conheço você. Também esse termo para mim é muito novo. Gostaria de ouvir hoje, né? Até porque eu pretendo, se for bom, né, continuar. Mas, assim, para mim, o que eu espero é basicamente o que ela falou, né? Conhecer aqui o que você tem a nos oferecer realmente em saúde emocional e conhecer melhor o nosso corpo. Obrigado. Que legal, Wanderson. Obrigada por compartilhar. A Silvia está falando aqui, não estou conseguindo ativar. Eu imaginei que o assunto trataria de como o emocional reflete no nosso corpo. Que legal, muito bom. Muito interessante. Vamos lá, vamos então ver aqui, né, o que eu vou compartilhar com vocês. E sim, né, vocês estão certos, nós vamos conversar sobre isso aqui. E é muito interessante, porque nosso assunto já havia começado antes mesmo da palestra, né, falando sobre os impactos de todas as questões que acontecem na nossa vida e como isso reflete na nossa saúde emocional, né? E como é que o corpo, ele pode nos ajudar a perceber, a entender a nossa saúde emocional? Como é que o corpo pode nos ajudar, melhor até, a cuidar da nossa saúde emocional? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, né? Deixa eu ver aqui que tem alguém chegando. É o Fernando. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Acabamos de começar, viu? Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos Muito lá, obrigado. então. Vamos falar sobre o caminhar do adulto saudável, né? O caminhar do adulto saudável é algo que eu vou começar. Vamos iniciar esse encontro falando sobre esse caminhar do adulto saudável. E nós entendemos que a saúde emocional, ela reflete sobre todo o corpo. E sim, existem muitas vezes sintomas que o nosso corpo traz e que refletem como está a nossa saúde emocional. Tudo isso que o Wanderson colocou aqui, que a Ariane colocou, né, das experiências deles em relação ao estado emocional e até mesmo a saúde física, como isso se refletiu aí na percepção deles, né, do que precisava ser olhado, do que precisava ser visto em relação a essa saúde emocional, ela está, de fato, alinhada ali com o nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo, ele nos revela sinais de como nós podemos cuidar preventivamente
da saúde emocional. E a saúde emocional, ela passa por 3 áreas da nossa vida. Nós partimos do pressuposto de que o adulto, ele pode ter um caminhar saudável, ele pode ter uma vida saudável, desde que ele tenha cuidado de 3 áreas da sua vida. Nossa vida, ela tem várias áreas, mas existem 3 áreas que são muito importantes, e essas 3 áreas aqui que nós trazemos, que eu estou trazendo para compartilhar com vocês, são as áreas de saúde, mente e corpo, né? De cuidarmos da nossa mente, de muitas vezes nós costumamos estar aí no modo automático fazendo as coisas, né? E eu não sei se vocês têm consciência disso, mas 95% das nossas escolhas no dia a dia, elas são feitas nesse modo automático. O modo automático, ele é ativado a partir do momento que nós vivemos experiências na nossa vida lá atrás, na nossa infância, e a partir do momento em que nossa mente registrou essas experiências, as emoções que nós experimentamos ali atrás, ela registrou aqui para nós, olha, isso é legal, pode ir que dá certo, mas não, isso não é legal, calma, não vai, deu errado da outra vez. E assim a nossa mente, ela cria mecanismos de defesa natural, né, para nos proteger de algumas situações. Então, ela acaba que nos coloca nesse modo automático, onde nós olhamos para as situações e dizemos, isso é bom, isso não é. E isso converge muito com aquilo que o Antônio colocou no início, aí na fala dele, quando ele disse, nós começamos a ficar com medo, ouvindo todas aquelas notícias, ouvindo todas aquelas histórias, e começamos a ficar com medo. E muita gente ativando aí esse gatilho, né, do modo automático do pânico, acabou deixando de fazer muitas coisas, e às vezes foi esse próprio medo, esse próprio pânico, que levou muita gente a um estado emocional e de saúde doentio, né? Por quê? Por conta de essa pessoa não estar preparada, não ter se preparado e não entender como ela funciona e quais gatilhos ali daquele modo automático poderiam levá-la a um estado de saúde que não era bom, né? E por que algumas pessoas ficavam mais assustadas do que outras? Por que algumas pessoas ficavam mais fragilizadas do que outras? Porque algumas pessoas veem uma determinada situação e aquilo é assustador para elas, e outras veem a mesma situação e aquilo não é tão assustador. Há pouco eu estava conversando com a Ariane, ela falando sobre o trabalho dela e, enfim, né, dizendo, nossa, isso mexe muito com as nossas emoções. Mas pode ser que tenha uma outra pessoa que trabalha com você lá, Ariane, eu não sei se isso acontece, mas você vai poder me confirmar, que de repente ela lida com aquela situação ali e aquilo não incomoda tanto, não interfere tanto nela, e você pode até pensar assim, nossa, como fulano é frio, ele vê isso aqui, isso para ele parece que nem aconteceu. Já percebeu alguma situação assim lá no teu trabalho? Tá fechado o teu microfone. Aqui. Uhum. Já percebi, e eu tenho consciência que eu sou um pouco mais sensível a algumas coisas. Claro que tem a ver com história de vida, né? Eu me sensibilizo, algumas situações quase me colocam um pouco em pânico, eu tenho que dar um tempo, tenho às vezes crise de choro, aí eu me conscientizo como aquilo mexe comigo, né? Com cada um é diferente, né? Exatamente. E por que isso acontece? Porque todos nós somos diferentes, nós funcionamos de uma forma diferente. E essa saúde aqui da nossa mente, né, do nosso corpo, dos nossos relacionamentos, da vida financeira, que é outra área muito importante, né? Por quê? Porque é de onde nós vamos ganhar o nosso sustento, é onde nós vamos ter as nossas conquistas materiais, né? Então, essas áreas aqui são áreas importantes da nossa vida. Se nós estivermos com pelo menos esses 3 pilares aqui, caminhando de uma forma saudável, sendo cuidado preventivamente, as chances de nós nos tornarmos um adulto saudável, um adulto cujo caminhar é saudável, cujas escolhas são saudáveis, elas são muito maiores, né? E por que isso é importante, né? Porque quando esses pilares estão equilibrados, nós vamos ter muito mais chance de
convergir a energia, que muitas vezes é dissipada resolvendo, administrando os problemas que são criados muitas vezes porque nós não sabemos lidar com os desafios e com as circunstâncias, né? Ao invés de direcionar essa energia para aquilo que vai nos levar a realizar os nossos sonhos, as conquistas pessoais, profissionais, nós acabamos gastando energia, concentrando, né? Levando essa energia para resolver os problemas que foram criados muitas vezes pelas escolhas, porque tudo na vida são escolhas. Nós fazemos essas escolhas. E para que nós possamos fazer escolhas mais saudáveis, nós precisamos entender como é que nós funcionamos. Para que possamos lidar melhor com as situações, nós precisamos entender como nós funcionamos. E eu quero trazer aqui para vocês algumas situações que são muito frequentes hoje, né? São problemas que acontecem aí no dia a dia, e talvez alguns de vocês se identifiquem com um ou dois desses problemas, e vocês vão entender como essas situações mostram o quanto a nossa saúde emocional está fragilizada, né? Nós temos visto hoje cada vez mais pessoas vivendo aí, tendo que lidar com problemas, tendo que lidar com situações que é totalmente controlável, ou seria controlável, se nós soubéssemos cuidar das nossas emoções. E alguns sintomas, né, e comportamentos que eu vou trazer aqui para vocês entenderem o quanto eles estão relacionados às questões emocionais, ao cuidado com a nossa saúde emocional. A síndrome do pânico, por exemplo, né, ela é um reflexo de uma energia que está muito concentrada em uma determinada área do nosso corpo e que precisa ser liberada. E a maneira que o corpo encontra de liberar essa energia, muitas vezes, é provocando essa sensação de pânico, né? Esse medo exagerado, ou esse sofrimento exagerado, e que aconteceu muito, inclusive agora na pandemia. Muitas pessoas simplesmente tinham pânico de receber até alguém na porta de casa, né? Por quê? Porque podia pegar o Covid. E eu conheço pessoas que nunca saíram de casa e que chegaram a ser contaminadas aí com o vírus, enquanto outras que saíam e que seguiam a vida normalmente, claro que tomando os devidos cuidados, se protegendo e tudo mais, mas que continuaram vivendo as suas vidas, né? E que não sequer adquiriram o vírus. Eu, por exemplo, sou uma delas, que continuei a vida normal, saindo, né, me relacionando com as pessoas, óbvio que tendo todos os cuidados necessários, mas não deixei de ver os meus pais, por exemplo, não deixei de me encontrar com algumas pessoas, né, da família, e tendo tomado todos os cuidados, isso não precisou, né, causar aquele medo, aquele pânico absurdo que nós sabemos que aconteceu. A depressão, que é um mal do século, né? Que é quando as pessoas perdem o prazer pela vida, pelo presente, ficam ali pensando no passado, só lembrando das coisas do passado, como se lá no passado estivesse, né? Ou a felicidade ou a culpa pela história que elas estão vivendo ali, sem aproveitar o presente. E isso também é um reflexo do quanto as pessoas estão com essa saúde emocional comprometida. Uma outra situação que nós vemos muito frequentemente hoje são pais doentes que adoecem os seus filhos, né? E quando é que isso acontece? Uma das formas disso acontecer, e eu falo muito sobre isso no meu canal do YouTube, por exemplo, que é quando nós vemos hoje muitos pais que são dependentes dos filhos, ou muitos filhos que são dependentes dos seus pais e que muitas vezes precisam ficar doentes, né, para que eles não percam aí esse vínculo, onde a doença muitas vezes vem para manter esse vínculo de dependência emocional, né? A doença, ela vem como uma maneira de manter essa relação de dependência. Então, ela se torna necessária para manter essa relação de dependência. Então, isso é uma doença emocional. E a doença física é um reflexo disso aí, né? Um reflexo dessa doença emocional. Uma outra situação aqui muito comum, né? E que, enfim, as pessoas às vezes nem levam em conta como sendo um sintoma de uma saúde emocional que não está bem, que é a mulher do dedo podre, aquela mulher, né? Aquela pessoa que
só escolhe um relacionamento ruim, que todas as pessoas com quem ela se envolve não dá certo porque a pessoa não traía ela, ou porque a pessoa causava algum tipo de desconforto no relacionamento, enfim, não há um relacionamento bom. Essa pessoa não sabe escolher relacionamentos. E não saber escolher um relacionamento, só escolher um relacionamento ruim, é um sintoma de alguém que tem aí questões emocionais que precisam ser olhadas, que precisam ser vistas, né? Tem também aquela história do marido banana, do homem que no relacionamento ele não consegue falar da vontade dele, ele não consegue externalizar ali, né, o desejo dele, enfim, fazer de alguma forma a vontade dele prevalecer, não, aquela só a mulher é quem manda, ele só faz se a mulher consentir, né, e a mulher que escolhe um homem nessas circunstâncias também precisa olhar para a vida dela, para a saúde emocional dela, porque o que a faz escolher um homem que não tem presença, que não tem nenhum tipo de condições, vamos dizer assim, de se colocar num relacionamento, de assumir aquele relacionamento, de ser visto, de ser ouvido. Ela precisa de um homem que não se mostre, que não queira, né, se mostrar como homem nesse relacionamento para que ela seja vista como forte, como a que manda, né, como aquela mulher que domina a relação, né? Uma outra situação de sintoma, mulheres ou pessoas que não sabem lidar com o dinheiro, que gastam mais do que ganham, que não conseguem fazer uma reserva financeira, também é um sintoma de um relacionamento, de uma pessoa que precisa olhar para essa saúde emocional. O saber ganhar e o saber gastar também está ligado à saúde emocional, né? Como você lida com o dinheiro. Um outro sintoma aqui é a procrastinação, aquelas pessoas que deixam sempre para depois, que adiam, que não querem fazer, né, que preferem não encarar ali a responsabilidade, a tarefa, enfim, o trabalho que ela precisa desempenhar. Então, procrastinar também é um sintoma de uma saúde emocional que precisa de cuidados, né? A própria dependência emocional que demonstra uma pessoa que precisa adequar o comportamento dela e atender expectativas de outras pessoas, né? De sempre ter que agradar, de sempre ter que atender o que o outro espera dela e não o que ela realmente é, né? E por fim, aqui, para nós pararmos de falar de doença, porque senão vocês já vão ficar aqui deprimidos, né? O câncer, que é uma doença que hoje mata, né? De doença, assim, é uma das que matam mais. E o que você imagina que o câncer é? Ele é morte ou ele é vida? Você saberia dizer o que é o câncer? Para muitas pessoas é morte, né? Mas todas as doenças, como vocês bem pontuaram aqui, elas são um sinal de que alguma coisa está errada e que a gente precisa olhar para a nossa saúde. O problema é que, na maioria das vezes, nós só fazemos isso de forma, né, já depois que o problema está instalado. Nós não fazemos isso de forma preventiva, nós não temos esse cuidado de olhar preventivamente, de entender, e mesmo quando a doença vem, muitas vezes a gente trata a doença, mas não trata a causa daquela doença. Todas as doenças, todos esses sintomas que eu trouxe para vocês aqui, comportamentos, são sinais de que a nossa saúde emocional não está bem. Tudo começa nas emoções. Quando dá sinal no corpo, é porque a emoção ela já foi atingida. É porque a nossa emoção ela já não está mais conseguindo segurar no campo da emoção, então vem aí para o corpo, né, em forma de sintomas, de doenças e de sinais mesmo de que a gente precisa olhar para a nossa saúde. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós vamos olhar para a nossa saúde? De que maneira nós podemos fazer isso, né? Precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem nós somos realmente, nós precisamos olhar para nós de uma forma para dentro, né? Não mais para o exterior, não mais para o que está aparecendo aqui no meu corpo, mas olhar para dentro. Então, o autoconhecimento, ele vem justamente para nos fazer conhecer essa parte de dentro de nós, que nós não conhecemos. Na verdade, nós, como eu falei no início, andamos no modo automático, mas nós não sabemos de fato quem nós somos. Quando nós paramos para nos conhecer, nós também vamos começar a viver quem nós somos, a ser quem nós realmente devemos ser, né? E
Essa é uma premissa, né? Quando, para mim, é uma frase do Guilherme Guest, e ele diz o seguinte: você é quem você precisa ser. Muitas vezes nós não estamos tendo saúde emocional porque nós estamos tentando ser quem nós não somos, tentando ser quem nós não nascemos para ser. E vocês sabiam que todos nós temos um jeito de funcionar, que todos nós temos uma maneira de ser e de existir, e que nós precisamos respeitar essa maneira de existir, que é nossa, que é peculiar nossa, e dessa forma fica muito mais fácil você cuidar das suas emoções quando você se conhece, quando você sabe quem você realmente precisa ser, você consegue cuidar das suas emoções e respeitar o seu jeito de funcionar, vindo assim a ter uma saúde emocional muito melhor e mais assertiva, né? De você realmente não precisar esperar os problemas virem, de você saber como vai lidar com ele pelo teu jeito de funcionar. E nós vamos falar sobre isso. Não vamos falar de doença, nós vamos falar de saúde, né? Nós vamos entender como é que nós somos, vamos entender como reconhecer quem nós somos, para que nós possamos cuidar de uma forma preventiva da nossa saúde emocional. E a resposta para isso está no formato do nosso corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo, ele revela, o formato do nosso corpo, ele revela quem nós temos que ser. Ele revela como nós funcionamos, ele revela como nós vivemos as primeiras emoções que todos nós vivemos lá atrás, na primeira infância, e que determinam o nosso jeito de ser. Por isso, Ariane, que lá no teu setor tem pessoas que veem aquilo tudo, e não é que elas não sentem, é que nós, e aí eu me incluo nessa parte, né? Porque eu também tenho esse lado emocional, emotivo, mais sensível. E, ok, eu muito provavelmente, se eu trabalhasse no teu setor, eu também sentiria essas mesmas sensações que você sente. E o fato do outro não demonstrar não quer dizer que ele não sinta, só que ele demonstra de uma forma diferente, ele sente de uma forma diferente da que nós sentimos. E por isso que é muito importante nós nos conhecermos e conhecermos o outro, para entendermos o outro, mas também para nos entendermos, para nos respeitarmos, para cuidarmos e nos preservarmos também, porque a gente precisa se preservar em alguns momentos, né? Não precisa ter que ficar se expondo a uma situação que não é saudável emocionalmente para nós. E como é que a gente entende isso, né? Nós precisamos voltar aí no tempo, fazer uma viagem. Eu vou convidar vocês agora para fazermos uma viagem no tempo, para nós entendermos quando foi e o que foi que formou o jeito de cada um de nós funcionarmos, para que vocês possam entender, então, como é que vocês funcionam e entender como isso impacta na saúde emocional de vocês. Vocês topam fazer essa viagem comigo agora? Joia, muito bom. Estou vendo aqui os sinaizinhos. Então, vamos lá. Tudo começa lá na nossa primeira infância, né? Lá na primeira infância, desde a nossa gestação, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, nós vivenciamos ali, desde a gestação até os 5, 6 anos de idade, 5 sensações básicas, que nós chamamos de sensações básicas. E por que sensações básicas? São as primeiras sensações que nós experimentamos na nossa vida, e dela partiram todas as outras sensações, né? E são elas aqui, ó, a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Essas 5 sensações formaram a nossa personalidade. Todos nós vivemos essas sensações, passamos por essas fases aqui que nos levaram a experimentar essas sensações. E quando nós vivemos esse período aqui da nossa vida, né, nós também estávamos nessa mesma fase aí, desde quando éramos apenas um bebezinho ali na barriga da mãe, até os 5, 6 anos, é também o período que nosso sistema nervoso está passando por um processo que nós chamamos de mielinização. É quando ele está se desenvolvendo, quando ele está registrando essas emoções que nós estamos vivendo. E nessa fase, em cada uma delas, ele vai registrando a intensidade que nós vivemos dessas emoções. Todos nós vamos passar pelas 5 fases, vamos sentir as 5 sensações, vamos sentir essas 5 emoções, só que nós vamos registrar essas informações, né, essas emoções, de forma diferente,
Por quê? Porque o ambiente que nós tivemos, a família, né, a casa, o momento ali da nossa família, as pessoas que faziam parte dessa família também interferem nesse fator aqui de intensidade, no quanto nós sentimos cada uma dessas emoções nessas fases. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre essas emoções, né? Por quê? Porque quando nós íamos vivendo essas emoções, nosso sistema nervoso ia registrando essas emoções, e ao passo que ele ia registrando, ele ia nos dizendo: olha, essa emoção aqui você viveu, nessa situação você viveu rejeição, ela não foi boa, então não vai por aí de novo, porque senão você vai sentir essa sensação novamente. Então, não vai, para. Depois ele volta e diz: não, isso aqui foi bom, pode ir, você não vai sentir a dor, né? E só que cada sensação dessa, nós fomos vivendo, ele foi registrando, e a cada emoção nós íamos acessando recursos que a nossa mente já disponibiliza para cada um de nós, que são recursos de sobrevivência, porque todos nós viemos com esse instinto, com esse desejo de vida, e para vivermos nós precisávamos superar essas sensações aqui, que não eram boas, né, para nós, mas que foram importantes para formar aí a nossa personalidade, certo? E ao passo em que nós fomos acessando esses recursos, superando, sobrevivendo a essas sensações, o sistema nervoso ia marcando algumas partes do nosso corpo. E 6 partes do nosso corpo foram marcadas por essas sensações. 6 partes do nosso corpo registraram a intensidade que nós vivemos dessas sensações. E quais são essas partes, né? É o formato da nossa cabeça, ele é registrado, marcado por essas sensações, o formato dos nossos olhos, o formato da nossa boca, do tronco, do quadril e das pernas. Essas 6 partes do nosso corpo registraram a intensidade que vivemos dessas emoções. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, né, nosso corpo, a nossa mente, é tudo tão perfeito que ele registrou para dar ao nosso corpo a estrutura física necessária para suportarmos essas sensações ao longo da vida. Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou explicar um pouco mais essas sensações aqui e qual é o formato de corpo que cada uma dessas sensações traz para nós. E como isso se reflete nas nossas atitudes, né, no nosso jeito de funcionar. O detalhe que eu quero que vocês atentem é o seguinte: todos nós passamos pelas 5 fases e todos nós vivemos essas 5 sensações aqui, só que em intensidades diferentes. Normalmente, as pessoas têm de 2 a 3 dessas sensações em maior intensidade. E eu quero que, à medida que nós formos conversando aqui, vocês comecem a imaginar. Obviamente, vocês não vão lembrar dessas experiências, né, de que vocês viveram aí nessa fase da infância, mas essas sensações elas vão voltar ao longo da nossa vida em outras situações, e é aí onde entra o modo automático da nossa mente de decidir, de nos ajudar a fazer as escolhas, certo? Então, vão pensando sobre essas sensações e como é que vocês vão se identificando com elas, tá? Então, o formato do nosso corpo, ele vai revelar o tipo de mente que nós temos e as verdades por trás de qualquer problema. Qualquer problema que você esteja enfrentando hoje, qualquer situação que seja desafiadora para você, é possível entender olhando para o formato do seu corpo e entendendo quais dessas sensações você viveu em maior intensidade, em menor intensidade, como isso impacta nas suas escolhas, nas suas decisões na vida. A primeira sensação é a de rejeição. E lembram que eu falei que para cada sensação nós temos aí um recurso? O recurso aqui é a criatividade, certo? Vocês estão entendendo? Tá dando para me acompanhar até aqui? Joia! Se quiserem colocar no chat aqui também, eu vejo, consigo ver, tá? A Silvia até colocou aqui: eu peguei Covid mesmo estando há 12 dias sem sair de casa. Olha aí, tá vendo, Silvia? Ficou em pânico, Silvia, antes de pegar o Covid, estava preocupada, com medo, não foi? Você não estava preocupada, não ficou em pânico? Estava tranquila. Que bom, que ótimo. Ainda bem que você não ficou com medo. Depois a gente vou querer olhar aí você pela câmera para dar uma olhadinha nas suas sensações aqui, para eu ver um pouquinho você. Mas vamos lá.
Gente, tem presente aqui hoje, tá? Vou dar uma mini análise de presente para vocês. Quem quiser já vai pensando aí para se candidatar no final. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas sensações. A sensação de rejeição é a primeira sensação que nós vivemos. E essa sensação é vivida quando o bebê está no útero da mãe. Durante os 9 meses de gestação, nós vamos sentir, todos nós vamos sentir a sensação de rejeição. E essa sensação não é quando a mãe não quer a gravidez, quando a mãe não quer o bebê, tá? A sensação de rejeição não está ligada à sensação que a mãe tem em relação ao bebê, e sim a sensação que o bebê tem em relação às alterações que ele percebe dentro do ambiente intrauterino. Então, imaginemos, quando éramos bebê, qualquer bebê, ele está ali na barriga da mãe, para ele, o mundo que existe é aquele ali. Ele não tem consciência, ele não conhece o mundo que existe, de fato, esse aqui que nós vivemos hoje. Para ele, o mundo dele é o útero da mãe. E a mulher, quando ela está grávida, quem está aqui na sala, né, as mulheres que estão aqui que já estiveram grávidas sabem. E mesmo os homens que tiveram mulheres grávidas aqui também vão saber que 9 meses de gestação não são 9 meses de tranquilidade. Nós temos os nossos problemas, nós lidamos com os desafios normalmente, né? Então, todas as situações que expõem essa mulher a um problema, a um desafio, a um estresse, né? De repente, ela está grávida e o marido ficou desempregado. Como é que essa mulher vai estar grávida naquele momento? Ela fica preocupada, né? Vai ter um bebê chegando e, de repente, o marido fica desempregado, isso afeta o financeiro da família, isso preocupa aquela mulher. Toda vez que aquele bebê se mexe, ela lembra que está grávida e que o marido está desempregado, e aí vem uma preocupação, não é verdade? Ou então, a mulher está grávida e alguém na família tem um problema grave de saúde, ela vai ficar preocupada também com aquela pessoa. Ou ela está grávida e trabalha num lugar que tem muita pressão, muito estresse, então aquilo afeta ali a vida dela, né? O emocional daquela mulher. E o bebê que está ali dentro, ele não sabe que tem uma mãe, que essa mãe tem uma vida ali, que ela está vivendo a vida dela. O que o bebê sente? Ele percebe as alterações dentro do útero. Quando a mulher passa por essas situações, ela transmite essas alterações, essa questão emocional dela em forma de alterações hormonais dentro do corpo dela, dentro daquele ambiente que o bebê está. E, sendo prática, né, o que acontece no útero da mulher? Normalmente, a temperatura intrauterina cai, as paredes do útero ficam mais rígidas, mais duras, né? Ou então, o fluxo sanguíneo entre a mãe e o bebê também diminui. Essas alterações que acontecem dentro do ambiente fazem com que aquele bebê se sinta rejeitado, porque todas as vezes que ele se mexe, ele sente a temperatura baixa. Todas as vezes que ele se mexe, ele sente a parede do útero dura. Então, para ele, aquele ambiente não está sendo acolhedor, não está sendo favorável para ele existir. Ele se sente como se ele estivesse incomodando ali. Não está bom. E aí, o que aquele bebê faz? Ele vai reduzir a energia do corpo, né? Vai parar de se mexer, porque se ele se mexe, ali fica ruim, fica desconfortável, e vai levar essa energia para a cabeça. É lá que ele acessa este recurso de criatividade, porque ali na mente ele consegue criar um ambiente mais favorável, um ambiente melhor para ele poder existir. Então, assim ele consegue existir. E o recurso de criatividade é um recurso que ele vai levar para a vida. Assim como a sensação de rejeição, ele também vai levar para a vida. E todas as vezes que ele estiver num ambiente onde ele se sinta incomodando, se ele tiver experimentado essa sensação com maior intensidade, isso vai afetar o emocional dele lá na vida, né? Ao longo da vida. Eu coloquei aqui essa figurinha só para vocês verem, né? Que esse bonequinho aqui, né? Ele vai tirar a energia do corpo, levar para a cabeça, né? E ali na cabeça ele cria um mundo paralelo. E porque ele é assim, magrinho, fininho, cheio de pontinhas, né? Esse é o formato do corpo. Eu não sei se vocês conhecem alguém muito magrinho, sabe aquela pessoa que come muito, que às vezes parece que nem engorda? A Ariane tá dando risada ali. Quem é que você conhece assim, Ariane? Você é assim? Ah, aquilo, você come bastante? Come, né? Que eu já vi que você comeu aí. Eu como muito, aí os amigos ficam, né? Mas como é que você pode comer tanto? Você é tão magrinha, você é tão pequena, onde que vai tudo isso, né? Você é pequena, Ariane? Eu olho para você e imagino você bem alta, magra, mas bem alta. Não, eu tenho 1,57 m e tenho 48 quilos.
Nossa, então você é muito magra mesmo. Sou. Você ainda é mais alta do que eu, mas é magra. É. Tá pesando menos do que eu, inclusive. Então tá. É um problema, assim, eu tenho que tomar suplemento para tentar manter aí um pouco, né, de Então, não ficar muito, muito, muito magra. tudo indica que essa já é uma sensação que você viveu bastante. E o que que isso É. significa aqui, né? Do ponto de vista do comportamento, né? É uma pessoa que não gosta de incomodar, é uma pessoa que muitas vezes não gosta de toques, não gosta de pessoas tocando ela, não quer muitos toques, abraços, não são coisas muito tranquilas para você lidar, né? É bem isso. Então, mas é uma pessoa que tem um lado criativo muito mais intenso, muito mais aflorado, né? Essa pessoa que viveu essa sensação aqui, como a Ariane, que já está se identificando, né? Ela tem essa capacidade imaginativa, né? Ela gosta de criar e gosta de pensar em ideias, em soluções, sabe? Então, isso é uma característica, né, da pessoa que viveu essa sensação com maior intensidade. Você é assim, Ariane, criativa? Eu sou, eu digo que eu seria uma ótima investigadora de polícia, porque minha cabeça, né, eu tenho dificuldades para dormir, inclusive, porque não para. Ah, Não então para. tem algumas combinações aí, viu? Vamos Tem. mais para frente que você vai ver outras emoções que você viveu com maior intensidade. Mas qual que é o detalhe aqui dessas emoções? É que quando essa pessoa ela está vivendo ali na dor da rejeição em relação ao ambiente onde ela está, se ela se sente rejeitada, se as ideias dela não são aceitas, né? Quando é uma pessoa que quando traz ideias, as pessoas dizem, mas essa ideia sua não é boa, não dá certo, não funciona. Ou quando ela traz ideias, mas não encontra pessoas para realizar, para colocar essas ideias em prática, ela pode se sentir ali, né, na dor de se sentir rejeitada, de não ser aceita naquele ambiente. Então, ela vai parar de ter ideias, ou ela vai ficar tendo ideias negativas. Sabe aquela pessoa que vai dizer assim, isso não vai dar certo, não é bom, sabe? Ela vai tender a distorcer as realidades, né? A pensar de uma forma que não é aquilo realmente, né? Da forma como ela está vendo. Isso quando quando ela está se sentindo rejeitada naquele ambiente ou por algumas pessoas. E essa rejeição também ela é muito interessante porque essa pessoa ela pode tender a querer ficar muito sozinha, isolada. E isso, quando ela está no recurso, ela vai usar esse tempo para criar, para ter ideias. Mas quando não está no recurso, ela vai ficar lá isolada e pode tender a entrar, por exemplo, numa depressão, a não querer contato com outras pessoas porque ela pensa que está incomodando, porque ela pensa que aquilo não vai ser bom, né? Ficar tendo pensamentos negativos. Então, isso é um indicativo de uma pessoa na dor da rejeição, pelo medo de ser rejeitada. Mas no recurso, essa pessoa vai ser muito criativa, ela vai ser muito imaginativa, ela vai ter ideias fora da caixinha, sabe? Aquela ideia que ninguém pensou, ela vai ter aquela ideia lá, né? Então, essa pessoa aqui que viveu essa sensação de rejeição, ela tem um poder incrível que é o da criatividade. Mas se ela não for, né, não for aceita com as suas ideias, com as suas criatividades, né, ela vai tender a querer ficar mais isolada e isso não é bom, isso não faz bem. Por quê? Porque vai colocá-la na dor dessa sensação que ela viveu. É uma sensação que ela viveu. Então, quando ela revive, quando ela sente essa sensação novamente, isso faz ela entrar na dor, né? Quer falar, Ariane? Tô vendo você aí. Quer compartilhar alguma coisa? Se quiser compartilhar, ou qualquer um de vocês que queira compartilhar, pode ficar à vontade, pode já me entreguei demais já. Não tem problema. Depois se você não se entregar, eu te digo. Certo? Então, essa sensação de rejeição é a primeira sensação que nós vivemos, né? É quando nós não podemos existir por nos sentir incomodando, por sentir que as nossas ideias não são valorizadas, não são bem vistas. Mas essa sensação ela é vivida ali no período de gestação e depois de 9 meses, normalmente um bebê nasce, né? E quando nós nascemos, nós vamos conhecer um outro ambiente.
nesse ambiente que é esse que nós estamos aqui, nós vamos ser recebidos por uma família, por uma mãe, por um pai, por uma família, né? E vamos estar ali em contato com várias sensações. Vamos ser estimulados, né, com vários sentidos, no olfato, o paladar, nós vamos ser estimulados aí com a visão, com a audição, né? Todos os nossos sentidos vão ser estimulados. Mas nesse momento nós vamos viver a segunda sensação que forma a nossa personalidade, que é o abandono. Esta é a segunda sensação. E como é que o abandono é formado, né? Alguém aqui tem filhos, ou já teve filhos, né? Ou tem filhos pequenos, ou já teve filhos pequenos, tem filhos de um modo geral, ou sobrinhos, todo mundo aqui tem. Eu tenho filho. A Elisa tem filho. Qual que é a idade do teu filho, Elisa? 30 anos. Uau, então já é um homem, é? Já. Lembra ainda de quando ele era bebê? Vixe, bem, parece que foi ontem. Nossa, que bom! A Silvia tem 3, o de 18, 20. Eu tenho três. O Antônio também tem 3, que legal. Já são grandes também, né, Antônio? Sim, 36, 33 e 32. Uau, já são adultos, que legal. Eu tenho neto. Olha, bacana, muito bom. E qual que é a idade dos seus netinhos? Eu só tenho um, ele tem 8 anos. 8, legal. O Wanderson tem 2 também. Muito bom. Então, vocês devem se lembrar aí dos filhos de vocês, logo que nasceram, que um bebê, ele é totalmente dependente, né? O bebê, ele não tem autonomia alguma, ele precisa de um adulto para tudo. E o que esse bebê faz quando ele precisa de alguma coisa? Vocês lembram aí, os pais mais antigos, lembram o que o bebê faz quando ele precisa de algo? Resmunga, chora. Muito bem, Elisa. Ele chora, né? Resmunga, reclama, isso aí. E o que esse bebê, por que esse bebê faz isso? Porque ele precisa de ajuda. Tudo que ele precisa tem que alguém atender a necessidade dele, né? Só que nem sempre a gente consegue identificar logo de imediato o que o bebê tem. Às vezes é fome, você sabe que ele tá com fome, vai lá, dá mamadeira e dá o peito, né? A mãe nesse caso, mas nem sempre a gente consegue identificar de imediato. E quando o bebê está com algum problema, ele chora e nós vamos lá para atender, mas quando não identificamos de imediato essa necessidade do bebê, ele continua chorando. E esse choro contínuo do bebê, sem ser atendido, vai fazê-lo sentir essa sensação de abandono. Mesmo que tenha alguém ali para acolher, para resolver, se não é resolvido, a sensação que ele tem é de abandono. E realmente, às vezes, é difícil identificar quando é uma dor, quando é uma etiqueta da roupa incomodando, né? Como é que nós vamos adivinhar? É difícil. Quem já viveu aí, cuidou de um bebê, sabe que, ok, quando é algo muito mais fácil, que se dá e ele resolve, beleza, mas quando não é, ele vai chorar mais, ele vai chorar. E esse choro do bebê é quando ele fica muito tempo chorando, é que ele se sente abandonado, né? Então, é importante nós entendermos aí que a sensação do abandono é diferente da rejeição, porque o abandono é uma sensação em que o bebê já foi acolhido, ele está sendo cuidado, mas ele não está tendo a necessidade dele atendida. É a necessidade dele, não a forma como ele se sente em relação ao ambiente, mas sim a necessidade que ele está tendo naquele momento que não está sendo atendida. Esta é a sensação que o bebê experimenta aí no período de 1 mês até 1 ano de idade. É quando também, muitas vezes, nós temos que desmamar o bebê, né? Principalmente as mulheres aí que trabalham, que tem que voltar para o trabalho, tem que começar a fazer outros tipos de... introduzir outros tipos de alimentos, né, para o bebê. Ele vai sentir a falta ali do contato com a mãe, do peito, né, enfim, da mamadeira, de ter alguém ali cuidando dele. Então, essa sensação de abandono é justamente nesse período que nós vamos viver. E qual é o recurso que nós acessamos? Nós acessamos o recurso de comunicação para sobrevivermos a esta situação, né? Por quê? A Elisa falou aí, quando o bebê está precisando de algo, ele resmunga, ele chora. E é isso que o bebê vai tentar fazer, ele vai tentar se comunicar, ele vai tentar dizer o que ele precisa, porque quanto mais rápido ele conseguir fazer o outro entender a necessidade dele, essa necessidade vai ser atendida. Então, é esta sensação que nós vamos viver. E qual é a energia, né, que nós trazemos para o corpo quando vivemos essa sensação? Nós temos aí aquela energia
mais fofinha, né? Pensem num bebê. Todo bebê, normalmente, ele é mais fofinho, mais gordinho, mais, né, molinho. Então, esse bebê, esse corpo, né? Quando nós temos esse corpo mais arredondadinho, mais fofinho, é o corpo de uma pessoa que viveu a sensação de abandono e é o que ela quer, né? O que ela transmite com isso? Ela quer contato, ela gosta de ser abraçada, ela gosta de ter gente com ela, né? Ela gosta de pessoas. Então, essa pessoa aqui, a dor dela é de abandono. O que ela não quer? Se sentir abandonada. Para não se sentir abandonada, ela precisa de pessoas perto dela. E a maneira de atrair as pessoas para ela é sendo fofinha, é sendo, né, aquela pessoa assim, engraçadinha, que todo mundo quer estar perto, certo? Então, essa pessoa, do ponto de vista do jeito dela funcionar, ela é uma pessoa mais intensa, né? Ela é muito intensa naquilo que ela faz. Então, se ela está alegre, ela está muito alegre. Se ela está triste, ela está muito triste. Se ela está ali, né, vivendo uma situação... sabe aquela pessoa que vocês conversam que, por exemplo, assim... Ai, a minha filha vai casar, o Wanderson falou aqui, né? Se o Wanderson tiver essa sensação aqui, o casamento da filha é um motivo que deixa ele muito alegre. Então, ele não tem meio termo, ele não é aquela pessoa morna, ele é muito intenso, ou ele está muito feliz com tudo, ou ele está muito triste. Esse seria um motivo que estaria deixando ele muito feliz ou muito triste, né, Wanderson? Depende. Tem pais que ficam muito tristes quando as filhas vão casar, né? A depender de com quem está casando, de repente. Mas você deve estar feliz, né? Sim, sim, é uma alegria muito grande, né? Até porque o menino é muito bem quis na família. Mas, assim, nunca passei por isso, né? Então é a primeira vez e, assim, um casal de filhos. Meu filho já está estudando fora, mas eu falei pro Antônio, até agradeço aí as congratulações aí. Só que, assim, é uma ansiedade grande. Essa semana eu estou muito... Não caiu a ficha ainda, estou aéreo. Né? Imagino. A novidade virá semana que vem, que ela vai estar fora de casa, né? Então, assim, estou digerindo ainda. E você vai entender essas emoções que você está sentindo mais um pouquinho à frente, porque você vai entender essa conexão que tem aí do pai com a filha, tá? Justamente na fase ali, dessa fase da primeira infância, existe essa conexão da filha com o pai, nós vamos entender isso do ponto de vista das emoções. Já já você vai entender o que está acontecendo aí, essa ruptura. Mas o fato... Oi, eu não te ouvi. Positivo, porque a menina é um grude comigo, então, assim, só tô pagando para ver, por enquanto. Vem desafios aí, viu? Que agora vai precisar romper esse vínculo afetivo, né? Desse papel do pai na vida da filha, de primeiro amor que o pai se torna para a filha, tá? E para que ela possa seguir no relacionamento dela e ter um relacionamento saudável. Lembra que um dos pilares do adulto saudável é o relacionamento, né? Ter um relacionamento saudável. E tem muitos relacionamentos aí não saudáveis, justamente porque a filha não conseguiu desvincular essa relação de amor com o pai, e ela leva isso para o relacionamento, né? Então, isso é muito sério. E muitas vezes o próprio pai também não consegue romper isso. Então, eu sei que é desafiador, presta bem atenção quando nós chegarmos aí nessa fase, falarmos dessas emoções, e você vai lidar com ela aí bastante nos próximos dias. E então essa pessoa que viveu essa sensação de abandono, ela tem essa habilidade, né, de ser muito intensa, de se dedicar muito naquilo que ela faz, de ter aquele sexto sentido ali, de perceber quando as pessoas precisam de ajuda, de se doar, de se entregar, de querer ajudar, de tomar para ela algo assim para querer resolver como se fosse dela, né, de sentir a dor ali. Sabe aquela pessoa que assiste um filme e tá chorando? Essa pessoa, ela consegue se projetar ali naquela cena, né? Mas isso, no recurso, ela vai usar essa intensidade de forma favorável para ela existir, mas sem criar uma dependência, né? Sem ficar... sem criar uma dependência emocional com outras pessoas, né? Porque esse é um traço muito emocional, muito
que se conecta muito com pessoas e que tem essa habilidade de se conectar e de perceber, né? Aquela pessoa que tem um sexto sentido muito aguçado, normalmente tem essa sensação aqui vivida com maior intensidade. Mas também na dor pode se colocar como vítima, né? Pode achar que tudo é culpa dela, que as coisas para ela não dão certo, de querer que as pessoas adivinhem o que ela está pensando. Essa pessoa não consegue falar muito sobre o que ela sente, embora ela seja muito sensível, muito emotiva, ela não consegue colocar para fora o que sente, sabe? Às vezes ela quer chorar e não sabe por quê, mas está ali e não consegue dizer o motivo. É uma pessoa que gosta de se comunicar, mas também pode se isolar, se ela não tiver cuidado, pode se abandonar, inclusive, tem medo de dizer não, tem medo, né? Não gosta, tem dificuldade, na verdade, de dizer não para as outras pessoas, e muitas vezes acaba fazendo mais pelo outro do que por ela mesma, na dor, né? Mas no recurso, é uma pessoa que gosta de estar com pessoas, que tem muitos amigos, que se relaciona com outras pessoas, mas que também sabe dar o espaço para o outro e buscar outros amigos quando ela está precisando de ter contato, né, de se conectar com outras pessoas. Então, vocês todos passaram por essas sensações, passaram por essas emoções, e todo mundo tem um pouquinho disso. É natural que vocês comecem a se identificar em alguns momentos com essas sensações, ou até com todas, mas pensemos, né, sobre como vocês se sentem em relação a essas emoções. Aquilo que mais incomoda é ser abandonado, é ser rejeitado. Vamos agora conhecer a terceira sensação que forma a nossa personalidade. A sensação que é vivida a partir de 1 ano de idade, quando a criança, que até 1 ano vive ali, né, o mundo dela em função do pai e da mãe, a partir de 1 ano, quando nós começamos a ganhar autonomia, nós já ampliamos o nosso círculo de convivência, já queremos nos relacionar com outras pessoas, nós aprendemos a andar, aprendemos a falar, e aí já começamos a querer trazer outras pessoas para o nosso círculo de convivência. Então, a criança não depende mais só do pai e da mãe, né? Essa criança, ela está numa fase de autonomia. E qual é a sensação que ela vai viver aí? É a de manipulação. Esta sensação é vivida a partir de 1 ano de idade até os 2 anos de idade. E o que é que faz a criança sentir esta sensação de manipulação? Aqueles que tiveram filhos já há mais tempo e não têm netos, talvez não recordem, mas aqueles que já têm ou que convivem com crianças menores, muito provavelmente vão perceber isso aqui nessas crianças, né? Que é o quê? A criança, ela quer atenção. Tudo que a criança quer é atenção. E aí, o que ela faz? Ela vai buscar atenção. Só que na fase anterior do abandono, ela chama a atenção dos outros, né, das outras pessoas, chorando. Quando ela chora, as pessoas vêm até elas. Mas aqui nessa fase, a partir de 1 ano, ela vai perceber que ela atrai mais atenção das pessoas quando ela faz alguma coisa, quando ela dá algo em troca, né? Por exemplo, ela fala uma palavra nova, né? Ela traz um brinquedo novo, aprende uma brincadeira nova, ela aprende a cantar, que ela não cantava, ela aprende a dançar, enfim, todas as novidades, que, aliás, nessa fase é bastante intensa de novidades, faz a criança receber atenção. Então, ela percebe aí que, para receber atenção, ela precisa fazer algo, dar algo em troca para a pessoa de quem ela quer receber atenção. É aí que ela sente esta sensação de manipulação, de ter que dar algo em troca da atenção que ela deseja receber. Porém, como eu já falei para vocês, todos nós temos um recurso de sobrevivência para cada uma dessas sensações, e o recurso aqui é a liderança. Esta sensação de manipulação vai nos dar acesso a um recurso chamado liderança. A capacidade de negociar, de convencer, de articular. Essas habilidades vão ser desenvolvidas aqui a partir desta sensação. É quando a criança percebe que, se eu fazendo isso eu chamo atenção, então, quando eu quiser atenção, eu posso fazer isso e eu posso usar isso para conseguir aquilo que eu quero. E é nesse momento que essa habilidade entra em cena, aí, né?
e a criança vai usar essa habilidade. Sabe aquela criança que vocês observam que está num grupinho, ela já começa a assumir a liderança, ela já está mandando em todo mundo, dizendo o que cada um vai fazer, o que ela vai fazer. Então, essa criança muito provavelmente viveu esta sensação com maior intensidade. É óbvio que nós vamos poder olhar no formato do corpo e ver, né? E como é o formato do corpo dessa pessoa que viveu esta sensação com maior intensidade? É um formato triangular, e traz aquele aspecto aí de triângulo invertido, né? Tem aí a cabeça um pouco mais fina embaixo, nessa região do queixo aqui, ou ela vem afunilando, formando aqui um desenho um pouco mais pontiagudo, né? E o tronco bem maior do que o quadril, sabe? Eu não sei se vocês conseguem lembrar de alguém que vocês percebem, mas, assim, um personagem, né? Uma pessoa que eu posso trazer aqui para, de repente, ajudar vocês a lembrarem desse traço aqui, dessa personalidade, é o Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês já perceberam, mas o Cristiano Ronaldo, ele tem aquele peitoral bem largão, assim, né? Forma bem um triângulo, e você vê a cintura mais fina ali. Então, ele tem esse formato de corpo que demonstra uma pessoa que viveu esta sensação com maior intensidade. E como é que essa pessoa funciona, né? Como é que quem viveu esta sensação com intensidade tem esse recurso funciona? Ela é uma pessoa articuladora, como eu já falei, ela tem essa capacidade de envolver pessoas, mover pessoas para fazer as coisas. Inclusive, esse é um sinal de recurso dela, porque ela vai conseguir juntar as pessoas, somar forças, mobilizar, né? Fazer com que as pessoas ganhem, todas as pessoas ganhem, as pessoas envolvidas em um projeto, em algo, todas elas ganhem. É uma pessoa que gosta das coisas justas, não gosta de mentira, não gosta de ser enganada, de se sentir manipulada. É uma pessoa que gosta de clareza, que gosta de acordos, de combinados. Então, isso aqui é muito, muito presente na pessoa quando ela viveu essa sensação aqui de manipulação e acessou este recurso. Lembrando que essas sensações não são boas, mas são elas que vão nos levar a acessar aí os recursos. Porém, na dor, quando essa pessoa está vivendo em função desta dor, do medo de ser manipulada, ou numa relação onde ela não tem confiança, né, onde ela está ali, mas ela não confia nas pessoas envolvidas, ela pode desenvolver esse comportamento manipulador, de querer controlar, de querer se vingar, de querer as coisas do jeito dela, sem se preocupar com o outro, né? Inclusive, muitas vezes, ela acabar lidando com as pessoas apenas com o intuito de receberem aí de terem os seus objetivos alcançados a despeito do que vai acontecer com aquela situação, com aquelas pessoas. Então, é muito importante nós entendermos isso para que nós possamos olhar para nós e nos colocarmos nessas situações e percebermos, eu estou agindo na dor dessa sensação, no medo de reviver essa sensação de ser enganada, de ser manipulada, ou eu estou usando essa minha habilidade para articular, para juntar as pessoas, para fazer as coisas acontecerem, né? Esse é um ponto de nós entendermos como nós estamos lidando com tudo isso. Essa pessoa aqui, ela vai ser uma pessoa que assume liderança facilmente, que chega num lugar e as pessoas, né, ela consegue juntar as pessoas, ela consegue unir as pessoas e levar essas pessoas a realizarem projetos, né, a realizarem ações, a desenvolverem coisas grandes, coisas menores, mas elas têm essa capacidade de unir, de juntar as pessoas, certo? Então, essa é a terceira sensação, que é vivida aí de 1 a 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, a criança entra na quarta fase de formação da personalidade, e a sensação que ela vai experimentar ali é a de humilhação. Como é que funciona essa sensação de humilhação? Para vocês entenderem, né, essa pessoa aqui, ela essa criança, ela está usando fraldas e normalmente é a mãe que decide ali tirar a fralda da criança. Essa é uma decisão normalmente bem arbitrária, né? A mãe não pergunta, não olha se a criança está pronta, ela decide. Não, está na hora, já cresceu, vamos tirar essa fralda e começar a ensinar a criança a usar aí o troninho ou a pedir para ir ao banheiro. Só que quando nós fazemos isso, nem sempre a criança está pronta. E quando ela não está pronta, e tiramos a fralda e deixamos essa criança ali de roupinha, né?
o órgão dela responsável, que é o esfíncter, por fazer esse controle, ele não vai conseguir, ele não está pronto, então ele não vai acabar colocando essa criança numa situação em que ela está brincando, veio a vontade de fazer xixi, do dia para a noite, um dia ela estava de fralda, no outro ela não está, e ela vai acabar liberando ali o xixi, ou às vezes até o cocô mesmo, né? E quando ela faz ali, ela vai ver, uau, cadê a fralda, né? E aí vem a mãe e pega ali aquela cena da criança que muitas vezes fez xixi em cima da cama, no tapete, em algum lugar que não era o melhor, né? O lugar que a criança, que a mãe esperaria ter que lidar com aquela situação. Algumas crianças têm até a veia artística mais aflorada e de repente faz o número 2, né? E passa a mão ali e começa a fazer uma obra de arte nas paredes ou nos móveis da casa, ou no chão e tudo mais. Enfim, é uma situação bem difícil, nós sabemos disso, e normalmente quando o adulto que está cuidando dessa criança chega e encontra essa cena ali, ele não vai tratar a criança com muita, né, assim, muito carinho, com muita afetividade, né? Vai olhar aquela cena e vai reclamar com a criança, vai vir bronca, vai vir reclamação, e a criança que está ali não vai se sentir bem, porque ela vai se sentir humilhada. Humilhada por quê? Porque ela não conseguiu controlar, ela não conseguiu evitar que aquela situação acontecesse. Então, para ela, receber a bronca e a reclamação por algo que ela não teve o controle, que ela não conseguiu evitar, é como se ela tivesse sido incapaz, né, de controlar essa necessidade fisiológica e fosse responsável por causar essa situação de desconforto ali. Então, essa sensação de humilhação vai fazer a criança acessar um recurso chamado de planejamento, que é a capacidade que ela tem de querer tudo certinho, tudo ligado a métodos, a processos, a querer tudo organizadinho, tudo bem metódico ali para garantir que dê certo. Ela vai ter uma capacidade de segurar as pontas quando alguma coisa está difícil de fazer, ela vai ficar ali insistindo, né? Ela vai ser aquela pessoa que vai insistir até conseguir, até dar certo. Por quê? Porque ela quer garantir que ela vai dar conta de fazer, de evitar que dê errado. Então, o planejamento ele vai entrar aí como um recurso para que ela tenha sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta opção para garantir que vai dar certo. E o formato do corpo dessa pessoa é um formato mais quadradinho. Sabe aquela pessoa bem quadradinha assim? Um exemplo disso é a Dilma, né? A Dilma Rousseff. Então, vocês imaginem aí a Dilma, ela tem aquele corpo bem quadrado, você olha, não vê muito diferença de cintura, de tronco para cintura, parece que está tudo emendadinho ali, que é aquela pessoa que parece um tratorzinho, que ela é bem troncudinha, né? Essa pessoa, ela viveu essa sensação. E o que isso diz respeito sobre o comportamento dela, né? É uma pessoa que tem que suportar coisas difíceis e ela precisa ser forte para isso. Então, essa é uma característica, aquela pessoa que é muito fechada, que é muito reservada, que tem ali um aspecto de que você olha ali, parece que ela está o tempo todo tensa, parece que ela está o tempo todo apreensiva. Então, essa característica é uma característica de quem viveu essa sensação de humilhação. E no recurso, o que ela vai fazer? Ela vai ter facilidade, né, de ser organizada, de querer tudo ali certinho, de querer tudo no passo a passo, de gostar de método, de script, de modelo, de querer tudo garantir de qualquer forma que dê certo. Ela vai saber também extravasar as tensões, que ela guarda muita tensão, mas ela também vai conseguir extravasar essa tensão. Ela vai encontrar meios de não ficar ali guardando, retendo aquela preocupação, aquele estresse, aquela tensão, porque ela vai tender a ser um pouquinho mais estressada, né? Inclusive na dor, isso vai ser um comportamento dela, vai tender a explodir, vai tender a agir por impulso, a falar de repente, sabe aquela pessoa que você olha assim, ela é calada o tempo todo, mas que de repente ela explode? É essa pessoa aqui. Por quê? Porque começa a segurar demais e não aguenta, né? E se ela não está trabalhando as emoções dela para extravasar isso, para colocar para fora toda essa energia que ela retém, ela vai acabar explodindo em algum momento. Certo? Então,
Essa é uma sensação que nós vivemos lá na primeira infância e que vai seguir conosco ao longo da vida, tá? E para finalizarmos estas sensações, nós temos aqui a última sensação, que é a sensação de traição. E como é que a criança vivencia essa sensação de traição? É a partir dos 3 anos e meio, quando ela já começa a descobrir a sexualidade, a se tocar nas partes íntimas e perceber que ali ela já sente algo diferente, e ela vai perceber também no ambiente dela que até ali ela olhava para as pessoas e todo mundo era dela. O pai, a mãe eram dela, o avô era dela, as amigas eram dela, os primos eram dela, a professora é dela, todos são dela. Mas agora ela vai começar a perceber diferente, ela vai ver que o mundo está em pares, que o pai tem a mãe, que o tio tem a tia, o avô tem a avó, todo mundo tem um par e ela começa a querer ter um par também. E é aqui, viu, Wanderson, né, que a tua filha vai viver aquele momento ali de sensação de traição. Por quê? Porque ela, nessa fase aqui, assim como todas nós, mulheres, e os homens também, só que as meninas vão viver isso com o pai e o menino vai viver isso com a mãe. A menina quer um par para ela. Se todo mundo tem um par, é justo que ela tenha um par também. E o menino também vai ter essa mesma sensação. Só que ela ouve, né? A filha ouve do pai o tempo todo que ela é o amor da vida dele, que ela é a princesinha dele, né? E, ok, então se eu sou a princesinha dele, eu quero ser um pai, eu quero ele para ser meu par. E o menino também ouve isso da mãe o tempo todo, então ele deseja a mãe como par dele. Só que ela vai se dar conta exatamente aí que o pai chama ela de meu amor, de minha linda, de minha princesa, a mãe também chama o filho assim, porém, ele sai dali e dá o beijinho de boa noite e vai dormir com a mãe. Quando estão juntos no carro, é a mãe que está sentada do lado do pai, é o pai que está sentado do lado da mãe. Saíram para passear, o pai dá a mão para a mãe, não é para a filha, ele sai com a mãe de mãos dadas, né? E é assim que eles vão percebendo, a menina vai percebendo ali que o pai, de fato, não vai poder formar um par com ela, e nem a mãe vai poder formar um par com esse filho, porque tem uma terceira pessoa nessa história, que é a mãe, né? No caso da menina, que quer formar um par com o pai, a mãe está ali na história e o filho também vai perceber que o pai está ali. Essa é a primeira sensação, é o primeiro momento que a criança vivencia essa sensação de traição, de ter sido trocada, de ter sido excluída daquela relação. Ela não é a prioridade na vida daquele pai. Não foi ela escolhida para ocupar aquele lugar que ela gostaria de na vida desse pai, e nem o menino na vida da mãe. Então, nesse momento, nós vamos acessar um recurso, que é o recurso de competitividade, de agilidade. Como é que nós vamos acessar este recurso? Eu preciso ser ágil, eu preciso ser a primeira, eu preciso ser muito boa, eu preciso ser perfeita para ser escolhida. Ela começa a buscar essa perfeição. E é por isso que o formato do corpo dessa pessoa vai ser aquele formato de corpo mais harmonioso, aquele formato de corpo que você olha assim, parece, né? Aquele corpo assim que foi modelado, que tem um corpo muito harmônico, muito bonito, que tem aquele sex appeal, que você olha assim e diz, nossa, que pessoa que parece que ela seduz com o olhar, parece que ela sorri para você e ela já te atrai, né? Porque ela tem essa capacidade, tem essa facilidade de atrair as pessoas. Por quê? Porque o corpo dela vai ter essa energia de atração. Ela não quer ser a segunda opção, ela não quer ser a segunda opção no trabalho, ela não quer ser a segunda opção na vida das pessoas com as quais ela convive, que são importantes para ela, ela não quer ser a segunda opção em nenhum momento. Por isso que ela vai querer competir, né? Então, um exemplo disso aqui, né, seria a Angelina Jolie, por exemplo, né? Quem conhece sabe que você olha aquela mulher ali atraente, né? O próprio Brad Pitt também, como homem, aí para as mulheres terem uma ideia do que seria esse homem que você olha assim e diz, nossa, parece que esse homem chama a gente assim com o olhar. Então, essa pessoa aqui, ela tem essa capacidade de
chamar, de atrair a atenção para ela. Por quê? Porque ela quer ser escolhida. Então, esse é um recurso dela, né? Essa agilidade, essa competitividade, essa perfeição. E essa pessoa vai ser assim, habilidosa, vai ser uma pessoa ágil, determinada, competitiva, muito rápida, vai ser aquela pessoa muito executora, que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que sempre está ali pronta, né? Tem muita dificuldade de tomar decisões, de escolher entre duas opções. Então, ela sempre fica na dúvida. Ela sempre quer ter, na verdade, uma segunda opção, porque ela não pode ficar com uma opção só. Se ela não for escolhida, se ela ficar com uma opção só, ela não vai ter uma outra opção se a primeira não der certo. Então, ela vai ter sempre muita dificuldade de fazer escolhas. No recurso, ela vai usar todas essas habilidades para crescer, para alcançar os objetivos, para ser a melhor, mas na dor, é uma pessoa que vai tender a achar que nunca está boa o suficiente, aquela pessoa que você olha e diz assim, nossa, essa pessoa é perfeita, não tem como ela melhorar mais, mas para ela não está boa, está ruim, está difícil, né? Uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com pessoas que são mais competitivas, também, porque ela sempre se sente perdendo quando ela está na dor, né? Ela acha que é difícil lidar com situações desafiadoras, porque ela não vai conseguir fazer mesmo essas escolhas, fica muito confusa, né? Tudo ela quer disputar, tudo ela quer sair na frente, tudo ela quer ganhar. Então, na dor, nós vamos ter esse tipo de comportamento em pessoas que viveram essa sensação em específico. Só que todos nós vivemos as 5 sensações e todos nós temos um pouco de cada uma. Normalmente, nós temos 2 ou 3 com maior intensidade. E por que é importante nós olharmos isso? Porque esse tipo de comportamento de dor, ele vai nos levar a fazer escolhas na nossa vida, vai nos levar a tomar decisões que vão nos levar na direção dessa dor aqui. E isso vai afetar a nossa saúde emocional, né? Como nós lidamos nos relacionamentos, como nós lidamos no trabalho, com a carreira, como nós lidamos também conosco mesmo, né? Muitas vezes tendo dificuldade de se relacionar com outras pessoas, sabe? Aquela pessoa que parece que está o tempo todo competindo, e aí vem competição dentro do relacionamento, a mulher competindo com o marido, quando na verdade não deveriam estar competindo, mas quando eles têm essa sensação aqui, que viveu essa sensação com maior intensidade, isso se torna, gera conflitos no relacionamento. Às vezes, aquela pessoa que tem um filho muito calado, muito fechado, que se isola, e às vezes ela não entende que isso é o jeito dele funcionar, e que gera toda uma expectativa, cobra daquela criança um comportamento que não é o jeito dela funcionar, e isso gera um ambiente estressante, gera um ambiente desgastante. Isso acontece no trabalho, isso acontece nas nossas relações pessoais, e isso é uma coisa que a gente não sabe, que a gente não entende por que muitas vezes nós agimos assim, quando na verdade são apenas as emoções, apenas entre aspas, não no sentido de não ser, né? Pelo contrário, justamente por ser tão importante, afeta a maneira como nós lidamos na vida, né? Então, entender como nós funcionamos, entender o nosso jeito de lidar com as situações da vida. Ao longo da vida, nós vamos lidar com situações e vamos agir conforme essas emoções que nós vivemos com maior intensidade, né? E nós precisamos olhar para isso para entender qual é o medo que eu estou tendo aqui? Por que eu estou lidando com essa situação e não estou sabendo lidar com ela? Agora mesmo aí o Wanderson falou, né? A minha filha vai casar e eu já estou aqui vivendo essas emoções, como vai ser depois que ela casar. E o que acontece aí? A preocupação do pai, né? Do homem, que tem esse papel mais protetor, e agora essa filha vai estar sob os cuidados de um outro homem, ele vai transferir essa responsabilidade, essa missão aí, não é, Wanderson? Para outro homem, e aí vem aquela coisa, né, do pai, e aí, ele vai cuidar dela do jeito que eu cuido aqui, bem mesmo? Será que ela vai ser bem cuidada? Então, isso vem justamente desse medo aí, né, de que a tua filha, ela seja bem atendida, né, de você não ser
como homem aí traído no sentido de dar a confiança a uma pessoa e ela não corresponder a essa expectativa. Então, vem essa sensação aí de deixar, né? E ao mesmo tempo outras, viu? Por quê? Porque existem essas emoções aí dentro de você e já olhando para você aqui, eu já consigo ver, né, algumas delas com maior intensidade. Você tem bastante dessa de traição aqui também, mas tem a de abandono também, né? Tem essas sensações, então vem aí um misto de será que eu vou ser abandonado, vou ser esquecido, não vai, a minha filha não vai mais, né, ter a mesma conexão comigo, vai criar isso com outra pessoa, então vem um monte de emoções aí envolvidas. Faz sentido isso, Vanto, para você? Pode abrir o microfone. Mas, com certeza, é isso mesmo, né? Como eu disse, né, acho que no dia a dia que a gente vai assimilar bem a ideia, né? Nossos avós já falavam e não cria filho para a gente, né? Mas assim, não, eu tenho uma certa segurança, assim, até porque a gente conversou muito sobre o relacionamento dela, até porque ela também deixou certas coisas claras, né? Falou, um dia eu perguntei para ela, filha, você vai casar mesmo e tal? Falou, pai, casar hoje em dia não é muito racional, mas é o que eu realmente quero e tal, não tenho dúvida quanto ao meu amor pelo menino, né? Então, assim, aí a gente, claro, né? A gente tenta criar uma certa redoma em volta da filha, do relacionamento, mas não tem como, né? Isso é uma coisa que ela vai ter que administrar. Eu tô anotando quase tudo que você está falando aqui. Que Depois bom. eu vou passar isso aqui, mas eu acho interessante isso, que muita coisa que você falou aí, eu estava voltando à minha própria infância, né? E essas inseguranças que a gente tem, muitas vezes, a gente não sabe de onde vem, né? E é bom digerir isso aí, estou tirando bastante proveito aí da tua palestra. Que legal, que bom, Wanderson, que bom. E você conseguiu se identificar com quais dessas sensações? Eu já falei aqui algumas coisas, mas eu quero ouvir você. Com quais delas que você mais se identificou, assim, contigo? Qual que eu me identifiquei mais? Sim. Tem mais 8 colegas para falar aí. Ah, só fala as suas, depois a gente vai ouvir todo mundo aqui. Eu acho assim que essa questão de você, às vezes, buscar. Eu tive muitos medos realmente na infância, né? Me expondo um pouco aqui, né? Pelo fato de não ter sido criado por pai, e a minha mãe teve que assumir esse papel de pai e mãe, né? E eu não tenho idade, não, na própria gestação da minha mãe, eu fui abandonado pelo meu pai. Então, assim, por não conhecer o pai durante toda a minha infância e juventude, que foi a época que eu mais, imagino que eu mais precisei de um pai, né? Sim. Trouxe muitos medos, e eu criei esses recursos, realmente, esses mecanismos de defesa, de proteção, de autopreservação, e busquei, às vezes, querer ser, por ser o arrimo de família, né, ter muitos irmãos e irmãs e tal, eu acabei, por ser o mais velho, eu acabei tendo que assumindo uma responsabilidade que eu aprendi bem depois que não era minha. Mas até lá eu me machuquei muito, né? Eu achei que sempre achava que estava deixando a desejar, e quando eu saí de casa, que eu abandonei praticamente, chutei o pau da barraca, me senti muito culpado, tanto que eu casei muito cedo, né? Eu tenho 48 anos, o meu filho tem 24, né? Então, assim, por ter sido pai muito cedo, eu acho que por um lado foi bom essa infância meio conturbada que me trouxe uma certa, você usou outros termos aí, mas me incutiu ou me impôs responsabilidade que não era minha, né? Possibilitou me cuidar melhor da minha família, porque eu tinha esses medos, então eu cercava a minha família, né? E isso que você está falando agora tem muito sentido, né? Que a gente tem muita ansiedade, muitos medos, e essa insegurança que dá é exatamente isso, né? Por mais que você não fale para a esposa ou para a filha, né? Ou para o futuro genro que deva cuidar e tal, você tem aquilo, né? Será que vai cuidar como eu cuido? Né? Porque sempre você procura ser pai presente, eu já rejeitei trabalho fora para ficar sempre com a família, né? Então, os medos vêm, né? E claro que a gente busca fazer o melhor, mas nem sempre é possível, né?
Mas eu tô te ouvindo ainda para poder somar um conhecimento aí, talvez dar uma outra opinião depois aí. Ainda Ai, que legal. Que legal, que bacana. Olha só, veja como são as histórias, né? Você falou que não teve o pai, né? E essa é uma sensação que você viveu. E assim, dá para ver, inclusive, o quanto isso impactou em você, esse abandono, vamos dizer assim, do teu pai, né? Mas justamente por isso você não quis abandonar a tua família. A sensação de ir trabalhar fora, pensar em ir trabalhar fora, para você representaria um abandono da tua família. E você que viveu essa sensação, se tem uma coisa que é difícil para você, é justamente essa, é abandonar, né? Você vai, e por isso que você sofreu quando deixou a tua família de origem lá, porque para você havia um sentimento de abandono, de você estar abandonando as pessoas, não é? Exatamente. Então, essas emoções, elas vêm ao longo da nossa vida. Eu não vou, como eu não te perguntei, não te pedi, não vou falar muito mais coisas, porque eu te trouxe para cá, eu não deixei você vir, né? Mas eu vou dar de presente aqui hoje para vocês, quem estiver aqui, uma mini análise. Eu falei para vocês que eu consigo olhar no formato do corpo e dizer quais foram as sensações que vocês viveram em maior intensidade, né? São 6 partes do corpo que mostram isso, o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas, mas aqui eu estou vendo 3 das 6 partes. E eu não tenho mais muito tempo, mas quero abrir para as perguntas, né, de vocês. Quem quiser fazer perguntas, de repente, sobre tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, ou quem quiser comentar, trazer alguma situação como o Wanderson fez aqui, eu posso ajudar vocês, né, respondendo algumas perguntas. E quero dar um presente para alguém aqui que queira se candidatar, né? Não vou escolher ninguém, mas quem quiser ganhar aí essa minha análise aqui hoje, eu vou dar de presente para vocês entenderem, terem aí uma pequena demonstração de como é que nós podemos entender a mente de alguém olhando para o formato do corpo dessa pessoa e ajudá-la a entender as questões que estão vivendo e afetando aí a sua saúde emocional. Todos os problemas que nós lidamos hoje estão relacionados a essas 5 emoções que nós vivemos, né? A emoção de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação e de traição, de acordo com a intensidade que nós vivemos. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a mente, ela vai criar esse mecanismo de defesa natural e ao longo da vida, nas situações que nós vamos vivendo, ela vai trazendo aí, então, essas emoções, e de acordo com a intensidade que nós vivemos dessas emoções na nossa vida, nós vamos lidar de uma forma diferente com essas situações, né? Então, essas escolhas, desde as mais simples, básicas, até as mais complexas, 95% das vezes estão aqui no modo automático e são ativadas por essas emoções, pelo medo de reviver essas emoções, né? E de acabar sofrendo por ressentir essas emoções. E são de acordo com a intensidade que nós vivemos. E essas intensidades estão aqui marcadas no formato do corpo de vocês. Então, quem quiser abrir o microfone, fazer pergunta, né, ou comentar alguma coisa, ou, enfim, trazer aqui no chat. Fala, Antônio. Não, eu gostaria de saber se você vai dispor esse material para a gente. O conteúdo aqui, os slides? Isso. Eu posso disponibilizar para vocês, sim. E estou gravando, né, aqui também. Eu posso enviar o link para vocês depois. Eu vou subir lá no meu canal do YouTube e vou enviar para vocês reverem também. Tá certo? Legal. Mas eu só queria dizer mais assim que de tudo isso, né? Eu não me encaixei somente num, mas eu tenho um pouco de tudo. Mas é bastante interessante. Eu tenho trabalhado já essas questões de saúde mental há muitos anos, né? Uhum. E agora definitivamente eu resolvi ver se eu resolvo isso de uma vez, né? Mas é muito interessante mesmo. Gostei. Que bom, Antônio. Obrigada aí pelo feedback. Parabéns. Obrigada.
Alguém quer fazer mais comentário ou pergunta? A gente estou aqui para responder vocês. Vocês estão muito tímidos. Pode falar, Liane. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Gostei muito dos novos ensinamentos e, Wanderson, obrigada também por compartilhar assim de forma tão espontânea, né, com a gente, as suas experiências bem pessoais. E eu me encaixo mais no número 2. Com relação aos demais, digamos, tipos, né, um pouquinho de cada, né? E o que me chamou muito atenção assim, foi a gente poder levar esse conhecimento com relação às outras pessoas do nosso convívio. Porque muitas vezes a gente tem aquelas expectativas de que a pessoa vá agir ou reagir de determinada forma, e isso não acontece, ou raramente acontece, e a gente acaba se frustrando, né? Ficando... às vezes triste, né? Eu não sou pessoa de ficar indignada, eu sou muito da paz. Mas assim, fico, né, repensando, digo, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que não deveria? Ou será que estou exigindo demais? Enfim, né? Então, assim, gostei muito. Eu tenho um filho apenas de 37 anos, casou no ano passado, e eles não têm filhos ainda, minha norinha tem 27 anos, e até em função da pandemia e tudo, né, eles resolveram esperar mais um pouquinho. Mas é isso, agradeço muito, gostei demais, tá? E vamos ver se continuamos aqui firmes e fortes, aprendendo cada vez mais, né? Ai, que legal. Obrigada. Obrigada pelo seu feedback, Liane, gostei demais. Eu quero te dizer que sim, você tem razão. A sensação que você viveu com grande intensidade é essa de abandono, tá? E, enfim, eu consigo ver, inclusive, outras coisas aqui, mas como eu não lhe pedi permissão e são coisas muito íntimas, eu não vou abrir aqui agora, mas, enfim, não foi somente essa. Tem outras sensações que você viveu, e nós vamos poder conversar sobre isso, tá? Já adiantando, como o pessoal está muito tímido, estou vendo aqui o pessoal, até por não se conhecerem tanto, talvez, né? Aqui, embora vocês trabalhem na mesma empresa, mas a empresa é muito grande, nem todo mundo se conhece, eu sei que o ambiente não é tão seguro, às vezes, para tanta exposição. Mas, só para você entender que tipo de informação, por exemplo, a gente consegue ver, mas eu consigo identificar aqui sobre quem você sentiu mais essa sensação de abandono. Mas eu vou deixar um presente para vocês aqui, né, do grupo, que é uma avaliação de saúde emocional individual para cada um de vocês, de presente. Legal. Certo? E vou dar também de presente uma mini análise, onde eu vou poder dar um feedback mais direto para vocês, né? Aqui comigo individualmente, onde vocês estarão num ambiente mais seguro, não está sendo gravado, e aí vocês vão poder receber aí um feedback mais específico, né, para cada um. Certo? Obrigada. Obrigada, Liane. O Fernando está aqui com a mão levantada. Se mais alguém quiser falar, pode levantar a mão. Professor, eu tenho uma seguinte dúvida. Achei muito boa a palestra, né? Parabéns, né? Parabéns também ao Wanderson pelas exposições. Eu acho que é muito semelhante às nossas realidades como um todo, né? Também tem as minhas inseguranças. Eu acho que até a professora, como psicóloga, já deve ter lido tudo aqui, né? Só no falar já pega, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: eu identifiquei essas questões emocionais, identifiquei as que mais, vamos supor assim, pesam em mim. Como é que eu desenvolvo uma estratégia para trabalhar o desenvolvimento de inteligência emocional no ambiente de trabalho? Ai, adorei essa pergunta, Fernando. Parabéns. Primeiro me diz, com qual delas você se identificou mais? Acho que mais com as duas primeiras. Pelos testes que eu faço, né, de psicologia, tudo, sempre o resultado é mais ali. Joia. Você está usando 2 equipamentos aí, não está? Não. Você está olhando para lá, eu não estou te vendo porque de frente. o meu monitor é uma televisão, daí você está no cantinho. É por isso que eu olho para o...
Entendi. E a webcam então, eu vou te pedir uma gentileza. Olha para a tua câmera, só para eu dar uma olhada no teu rosto. Tá bom. Aham. Tá. Eu acho que... Bom, vamos lá. Você se identificou com as duas primeiras, mas você tem de todas um pouco, mas você tem muito mais da segunda, muito mais da segunda. E tem também outras emoções aqui, mas vamos deixar para falar melhor sobre isso quando estivermos aqui, né? Quando você vier para a avaliação. Mas o fato é que sim, você viveu a situação de abandono com bastante intensidade. Como que nós fazemos, né, para então desenvolver essa inteligência emocional, para estarmos como nós chamamos aqui no nosso recurso e não na dor, né? No teu caso em específico, vou falar de você. Para nós acessarmos o nosso recurso, nós precisamos cuidar da nossa emoção, dar à nossa emoção aquilo que ela precisa. Então, por exemplo, a pessoa que viveu a sensação de abandono, como é o teu caso, é uma pessoa que gosta de pessoas. Ela gosta de estar em contato com pessoas. Então, você, por exemplo, se tiver que ter trabalhado em home office agora nesse período de pandemia, você deve ter ficado muito aflito, porque você precisa de pessoas, você precisa estar em contato com pessoas, você precisa conversar, você precisa cuidar de você, cuidar de comer coisas boas. Para você são os 5 sentidos, entende? Então, conversar, sentir prazer, coisas que te dão prazer, isso é importante para você. Estar com pessoas que te dão prazer é muito importante para você, certo? Então, se você está num ambiente onde as pessoas, por exemplo, não acham que você fala demais, e fica assim, Fernando, cala a boca um pouquinho que você fala demais, né? Ou então, o Fernando é muito sensível, tudo ele fica preocupado, se emociona. Esse ambiente, ele começa a levar você para a dor, né? Como nós dizemos. Por quê? Porque você não está podendo existir ali. Você precisa de um ambiente que acolha o teu jeito de funcionar, que é você podendo se expressar, você podendo se importar com as pessoas, você podendo abraçar as pessoas, né? Podendo, entende? Ter esse contato mais próximo, porque esse é você. Se você não puder existir dessa forma, você vai ficar na dor, né? Faz sentido isso? Faz um pouquinho. Eu fui diagnosticado também com fobia social, né? Aí, nesse contexto, a quarentena realmente, para mim, foi... como eu não precisava sair, não precisava ter muito contato, então até foi um pouco confortável, eu confesso, assim. Mas realmente faz sentido. Essa parte do ambiente acolhedor, realmente, isso faz muita diferença, né? Então, nós precisamos entender o que foi que desencadeou essa fobia social. E muito provavelmente está relacionado a questões que você viveu lá atrás na sua infância, onde você não pôde existir. Por exemplo, criança. E aí vamos falar muito da sua criança, da criança que está aí dentro de você. A sua criança, em muitos momentos, ela não pôde existir. E aí estar com pessoas começou a se transformar num problema, porque você não era aceito como você era. E a fobia vem como uma forma da tua mente te proteger dessa dor, te proteger de ser abandonado. Entende? Faz sentido? Sim. Faz. Uhum. Então, é um ambiente que castre você e que te lembre questões que você viveu na tua infância, vão te colocar numa condição. E aí, veja, cada pessoa, essa dor é a dor do abandono. Você desenvolveu a fobia social. Vão ter outras pessoas que vão desenvolver outros, que vão desencadear outros problemas que estão ligados a esta mesma sensação, a esta mesma dor. Entende? Então, por exemplo, a obesidade é uma questão que está ligada a esta sensação também. Sim, eu acredito, sim. Entende? Então, existe dentro de você uma necessidade de ser acolhido, de ser aceito. E se o ambiente não te favorece, né? E aí tem que se olhar para o teu ambiente de trabalho, né? Alguém que está ali naquele ambiente ou o ambiente em si, sabe? Não, bacana, realmente. Faz sentido isso? Isso aí faz bastante sentido. Certo? Então, obrigado. Vamos poder conversar um pouco melhor sobre isso
aqui quando você vier para a tua avaliação, e aí a gente vai poder entender exatamente o que acontece. E aí, como cuida disso? Não tem jeito. Ou você muda o ambiente, ou você se afasta das pessoas que te fazem sentir isso. Uhum. Não, perfeito. Muito obrigado. Né? Por isso que o novo ambiente, mesmo estando sozinho, foi mais acolhedor para você. Né? Ou porque você estava com a tua família e aí você se sente bem, então estava melhor do que estar no outro lugar. Entende? Compreendo. Não, realmente. Muito obrigado, professora. Imagina, estamos aqui. Mais alguém, gente, quer perguntar? Gratidão, viu, Fernando, por sua pergunta, por compartilhar aí. Enriquece bastante aí o Wanderson. Pode voltar, Wanderson. Então, eu só queria agradecer aí a colocação do Fernando, e é uma coisa bem, até meio que interessante essa questão, porque o Fernando ele trabalha no departamento de pessoas lá no MP. Então, é um cara muito amistoso. Se ele não fala, a gente não percebe isso. É um cara muito dado, é um cara que está sempre ali, né, nos acolhendo ali. Sempre, às vezes que eu precisei dele, estava sempre sorridente. Então, você vê, realmente, né, às vezes a pessoa não demonstra as suas dores, né? A gente, às vezes, por esconder, talvez, por não ter, talvez, intimidade, né, com aquelas pessoas ali, mas, assim, no ambiente de trabalho, a pessoa ser profissional, e isso ele tem demonstrado. Eu sou prova disso, que eu fui muitas vezes lá, e muitas vezes ele me atendeu e me atende muito bem. Mas, assim, é legal isso, é legal porque esse debate levanta um monte de questão. E com certeza, como você falou, né, de uma forma particular dele, mas muitos de nós acaba pegando um gancho nessa situação que ele vive, convive aí, que às vezes realmente a gente não se conhece, e às vezes se conhecer melhor, a gente acaba tendo mais contentamento ou até mais alegria no dia a dia, que acaba o trabalho com as pessoas, né, isso às vezes pode trazer algo bom, algo ruim, né, para você ou para os outros, né. Quando é para você, você digere, assimila, sofre a dor. Mas e quando você causa dor no colega e ele não te fala isso, ou interpreta mal e vira a cara ou se afasta, aí é ruim, né? É isso que a gente tem que evitar. Né? Obrigado, Fernando. Perfeito, Wanderson, que legal. Imagina, eu que agradeço aí a ajuda de vocês. Tudo. Queria deixar uma sugestão, Rosa, talvez Pode para uma falar, próxima. Antônio. Talvez para uma próxima, não sei, né? Assédio moral no trabalho. Muito bom, muito bom. Muito importante para a nossa instituição principalmente. Sim, que legal. Ótimo, vamos trazer então esse tema. Vou sugerir aí para o pessoal abrir, para nós podermos falar sobre isso. Pode falar, Ariane. Ariane? O teu microfone está fechado. Agora deu para ouvir, né? Agora. Eu acho que o nosso ambiente de trabalho, às vezes, por ser muito formal, ele exige que nós estejamos sempre demonstrando como se não tivesse emoções. Você tem que estar sempre bem, você tem que sempre estar impassional, você tem que sempre estar sorrindo, falando bem, e nós não sabemos o que acontece na vida da outra pessoa. Né? E o ambiente jurídico, percebo que onde eu trabalho, nós somos levados a ter uma tendência em julgar. Né? Então, assim, você acaba sempre julgando, sempre tentando ler nas entrelinhas, vê a expressão de alguém que não te cumprimentou direito, você já julga, já aponta o dedo, já acha que aquela pessoa tá virada com você por algum motivo e às vezes não tem nada a ver com você. Né? E o Antônio falou de uma coisa de assédio moral, eu vou além. Eu vou para o assédio sexual, que existe dentro da instituição. Também. Né? Fecham os olhos para isso. Eu já fui vítima disso. Eu fui afastada uma vez do trabalho porque eu não conseguia voltar. Né? Eu não conseguia parar de chorar, não conseguia voltar. Contou no laudo do afastamento
que foi, né, que eu tinha sofrido assédio sexual, e esse laudo simplesmente sumiu, né? Quer dizer, nós estamos dentro de uma instituição que deveria prezar no cuidado em relação a isso, né? E isso não acontece, não aconteceu. Então, gerou também um transtorno, e você para de confiar nas pessoas, e às vezes você não está bem, as pessoas olham para você como, ela está muito depressiva, ou ela está, né? E te julgam sem saber exatamente o que estava acontecendo ali, então... Tá mentindo, fazendo jogo mole. Exatamente. Essa questão do assédio, né, sexual, inclusive, e aí trazendo para o campo das emoções, né, a tendência são mulheres e homens que viveram essa sensação de traição, porque tem esse sex appeal maior mesmo, e acabam chamando muita atenção, sendo mais propensos a se tornarem vítimas nessas situações. Uhum. E quando eu te falei que você tinha vivido, além da sensação de rejeição, você tinha outras sensações, uma delas foi essa sensação de traição, que dá para ver no teu rosto já aí, né? Essa característica da mulher que viveu essa sensação e que tem acaba tendo essa, né? Essa característica física no corpo que se torna mais vulnerável ainda nessas situações, né? E é algo que vai mexer exatamente com essa sensação. Só que o grave disso tudo, além do fato em questão em si, são as consequências disso para essa mulher que viveu essa sensação. Porque daí isso pode desencadear vários problemas, né? E aí essa mulher pode desenvolver, como você falou, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver um problema de obesidade, pode desenvolver um problema de não confiar em ninguém, né, de se tornar extremamente aquela pessoa extremamente desconfiada, de não confiar mais em nada, em ninguém, de não conseguir nem realmente ficar naquele ambiente quando ela sofre uma situação como essa no trabalho, né? Sim, eu me fechei muito, eu sou extrovertida, eu fui criada no interior de São Paulo, né? Então eu brinco que eu saí do interior, mas o interior não saiu de mim, né? Eu tenho o hábito de abraçar meus amigos, de conversar, de ligar, de telefonar, né? E eu percebi que eu mudei muito, meu comportamento mudou muito, né? Eu fecho a cara, abaixo a cabeça, passo, tento não olhar para quem está no entorno, né? E me isolei bastante. Então... É um ponto que afeta a sua emoção. E aí, Ariane, é que vem o detalhe, né? Muitas vezes a gente acaba ficando num ambiente, mesmo quando aquele ambiente está nos colocando na dor. E aí nós precisamos entender essa questão das emoções, porque a decisão, tudo na vida são escolhas, sabe? E aí a gente precisa entender por que a gente escolhe estar num ambiente, mesmo sabendo que esse ambiente se torna mais favorável para. Você não consegue mudar o ambiente. Não que esse assunto não deva ser discutido, nem possa ser discutido do ponto de vista organizacional, mas o que nós estamos falando aqui é de nós enquanto pessoas e como nós lidamos com as situações que acontecem no nosso entorno, que nos levam para a dor das nossas emoções, dos nossos traços de personalidade. Entende? Muitas vezes requer que nós façamos algumas escolhas. Assim, a pessoa saiu já, não faz mais parte da instituição, digamos assim, né? Mas afetou bastante, não só a mim, afetou outras pessoas também que viveram, perceberam, né, aquilo, e ninguém tinha coragem de se manifestar, né? Porque era um superior, né? Hierárquico que não estava mais ali e tal, mas todo mundo tinha medo, né? Então, e é exatamente como nos afeta, porque eu me culpava.
Porque a vítima começa a se preocupar, mas o que eu fiz para ocasionar isso, né? Sim. Isso acontece mesmo. Tem uma série de sentimentos ali, e aí você começa a lidar com o seu corpo de uma forma... Você muda a maneira como você lida com o seu corpo. Sim. Né? Eu cortei meu cabelo, eu perdi mais peso na época ainda, né? E é inconsciente isso. Eu percebi que depois de muito tempo eu perdi muito peso, né? Então, assim, parece que o seu corpo se transforma para que você não fique atraente de maneira alguma. É exatamente isso que acontece. Então, no teu caso, você ficou magra demais, poderia ter ficado obesa. Por que você ficou magra? Porque você tem esse outro traço aí da sensação de rejeição, então a sua tendência foi ficar magra, e você tem um abandono também, já aproveitando para dar uns spoilers aqui. Mas o teu abandono não é um abandono de ficar cheinha. Porque a tua sensação de abandono, ela vai te fazer sentir mais a falta do que o excesso. Então, essa questão da falta para você é um ponto. Por isso que você perdeu peso. Ficou mais magra ainda. Faz sentido isso para você? Faz. Vamos conversar sobre isso quando você vier para avaliação, tá certo? Obrigada por compartilhar, Ariane, pela sugestão também. Vou levar, viu, as suas sugestões de vocês aqui. Silvia, pode falar. Olá, consegui ligar meu celular agora. Que bom! No final. Mas quero compartilhar também eu sou aposentada, né? Trabalhei 25 anos no Ministério Público. O único que eu conheço bem é o Valeriano. Oi, Silvia. Acompanhei muito as suas poesias no Facebook. Obrigado. Valeriano é um poeta. E nesses 25 anos eu sofri todo tipo de assédio, né? Quando eu entrei no MP eu tinha 31 anos. Então, naquele tempo ainda mais ainda a gente sofria, né? A mulher sofria muito, né? Esse tipo de assédio. E agora, com toda essa explanação que você fez aí, na verdade, eu não me identifiquei com nenhum, porque foram tantas lambadas da vida que eu levei, que eu tive que conseguir armaduras, né, e proteções, né, que hoje, aos 61 anos, nada me abala, né. É lógico que a gente sempre tem, né, as recaídas, né, mas, enfim... eu, inclusive, fui testemunha num processo de assédio sexual dentro do MP, e, enfim, MP, a gente diz que é uma fábrica de loucos, e é verdade, porque você tem que manter essa postura, né, sempre, sorriso no rosto, porque os doutores não querem saber o que você está passando. Departamento de Recursos Humanos, no tempo que eu entrei, ele dizia para mim que a porta da rua era a serventia da casa. Então, o que eu passei no MP, assim, né, se eu for escrever, vai dar um livro de pelo menos 1000 páginas. Opa, vamos escrever. Importante, eu acho que é o objetivo que você está tendo aqui, e é muito louvável, tanto por isso que eu me inscrevi, é isso, sabe, que cada um busque uma maneira de enfrentar os problemas e se manter enfrentando, porque sempre vai ter, não tem como o Covid, aí você falou, né, eu estava tranquila, porque eu já levei tanta coisa assim, sabe, eu apanhei tanto da vida, que hoje eu digo assim, tanto faz, seja lá o que for que vier, vamos enfrentar, e Covid, ele não não somos nós que pegamos o Covid, é ele que nos pega. Ele decide quem, como, você vai, você não vai, você vai, você não vai, não é a gente, porque tudo que eu fiz para me proteger, né, 12 dias em casa, peguei Covid, e eu acho que, não sei porquê, né, não fui internada, porque é isso que eu digo, ele que diz, você vai, você não vai, né, então, e no final, nos últimos 3 anos de MP, eu entrei em depressão, eu fiquei 9 meses afastada, exatamente por assédio moral daí, sabe? Porque eles querem que você faça independente de como você estiver, não interessa como você está.
Eles querem que você produza, eles querem que você seja aquilo que eles querem que eles sejam, que você seja o que eles querem. Simples assim, sabe? Né, Valeriano? Simples assim. Então, Verdade. aí fui para o DGP, e lá, apesar de eu não ter muita afinidade no trato com pessoas, eu acabei aprendendo, e porque aquilo para mim, comparando com o que eu fazia, era um paraíso, sabe? Deixar de lidar com promotor, com procurador direto, e lidar com pessoas, gente como a gente, nossa, fez toda a diferença para mim, sabe? E aí fui trabalhar no auxílio saúde, então talvez alguém já falou comigo por telefone, eu atendia o auxílio saúde, então eu me sentia útil, sabe? Eu fazendo aquilo eu me sentia útil. Então eu consegui superar e ficar os últimos 2 anos ainda com a mente sã, né? E fui muito bem acolhida daí pelo DGP, né? O pessoal lá todo me acolheu muito bem. Mas é isso, todos nós passamos, né, por esses desafios da vida, e como temos o MP em comum, né, então eu digo, é verdade. E eu comecei a estudar daí física quântica, e a estudar vários livros, Hélio Couto, Beth Russo, Maia Andrade, Temporariamente Humana e tudo mais. Graças a Deus que eu comecei a estudar isso nessa época, porque daí, em dezembro de 2019, perdi minha mãe, com 79 anos, e provavelmente foi uma das primeiras vítimas do Covid, né? Tanto que nem atestaram o Covid, mas pelos sintomas e pelo que aconteceu, pela rapidez com que ela se foi, a gente deduz hoje que foi Covid. Então, tudo isso aí eu precisei, e esses estudos, o Ho'oponopono, foi para mim uma bênção, sabe? Isso aí foi o que acho que me curou, né? Acho que 90% de todos os meus traumas, né, eu consegui com o Ho'oponopono. E então é importante esse estudo que você faz aí, né? E daí você consegue localizar, né? Aonde foi? O que aconteceu? Né? Eu na infância, na minha vida, né, eu não consigo localizar nada disso, porque eu fui a primeira filha de 13 filhos, e eu fui uma criança muito mimada, muito amada por todo mundo, fui a primeira neta, a primeira sobrinha, sabe? Então, eu sinto assim que eu fui amada demais, acho que por isso fui muito mimada, né? Então, não sei, por isso que eu acho que não me identifiquei com o que você colocou aí. Mas, enfim, sempre é um assunto importante e que a gente pode analisar daí, né? Começa a pensar, não, espera aí, acho que ali talvez, né? Então, muito importante, sim, gostei muito e espero ter contribuído com o meu depoimento aí para que mais pessoas né, saibam que tem saída, sempre tem saída, né? E eu penso que a gente cuidar da gente sempre e saber o que é melhor para a gente e a gente identificar na gente aquilo que pode ser melhor, né? Como você disse, cada um reage de uma forma, né? Hoje, alguém vem dizer para mim assim, ai, porque a minha mãe está doente, mas e daí? A minha já morreu. Então, para mim, não me sensibiliza mais esse assunto, né? Porque eu digo assim, gente, a gente supera, tem que superar, não tem como, né? Ela se foi, mas a vida continua. Tenho 3 filhos, então a gente tem que continuar vivendo, né? Ah, mas você não sofria muito. Não é isso. É que eu começo a ver as coisas diferentes agora, né? Vamos deixar o pessoal gratidão todos aí, tá? Gratidão aí pelo seu compartilhamento, muito feliz aí de ver você trazer para nós, né? Eu entendo quando você diz assim, eu não consegui me identificar com nenhum e tal, mas fica tranquila, quando você chegar aqui nós vamos conversar sobre isso, porque existem todas elas aí em você, mas algumas com mais intensidade, eu vejo daqui, inclusive, quais são, tá? Mas, inclusive nessa maneira de você colocar algumas questões até do tipo, a gente tive que aguentar muita coisa, tive que segurar muita coisa, né, para ser forte, para suportar, tudo isso aí tá ligado a teus traços, o quanto esse ambiente que você viveu te colocava na dor desses traços, né? E nisso vieram muitas questões emocionais que você viveu, aí teve que superar, mas que, na verdade,
talvez hoje você ainda não saiba como cuidar da forma correta desse teu jeito de funcionar. E aí, essa forma de você olhar assim, dizer, talvez, né, não me identifiquei, é porque você não conseguiu trazer essas emoções de lá de trás para como ela está aparecendo na tua vida hoje. Mas aqui na avaliação, nós vamos conseguir fazer isso, e aí você vai me dizer se faz sentido ou não. Combinado? Combinado, sim. Certinho. Maravilha. Eu sei que a gente tem muita coisa assim que às vezes até a gente não quer ver, né? Sim. A gente nega, é a negação, né? Mas Sim. tudo bem, eu estou aberta aí às avaliações, sim. Ótimo. Obrigada, viu? Gratidão. Gratidão a você também. Wanderson, já vou deixar você falar antes, né? Como eu sei que o horário já está um pouco avançado para algumas pessoas, eu vou colocar aqui no chat o link do formulário para as pessoas que quiserem ganhar a avaliação de saúde emocional. Vocês vão clicar nesse link para preencher o formulário, tá certo? E aí eu vou entrar em contato com vocês, né? Com quem preencher esse formulário para agendar a avaliação. Combinado? Opa! Então tá aqui no chat o link, vocês podem preencher já. Pode falar, Wanderson. Então, primeiramente, meus sentimentos pela perda da mãezinha da Silvia e dizer para ela que está com muita saudade dela, faz muita falta lá. Esse sorriso dela ali sempre aberto. Né? Ela é assim mesmo. Muita saudade de você, Silvia. Gente, eu me despedir agora, eu tenho um compromisso muito importante em família. Eles chegaram, mas quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Espero participar outras vezes. Vamos para a avaliação. Obrigado. Combinado, Wanderson. Obrigada também. Rosa, precisa fazer a avaliação agora ou faz depois? Não, a avaliação vocês preenchem o formulário que eu vou entrar em contato com vocês para agendar. Mas depois, né? Isso. Tá, beleza. Eu vou colocar aqui também agora, né, para quem está aqui na sala ainda, os meus contatos, né? O meu WhatsApp vocês já têm, porque já falei com todos vocês, mas tem aqui meu Instagram e meu YouTube, vocês podem também me seguir lá. E o link para fazer a avaliação, né? Tá aí no chat, vocês podem preencher. E quem preencher, eu vou entrar em contato para agendar. Tá joia? Nós já avançamos bastante aqui do horário e eu não quero ficar prendendo tanto tempo vocês, né? Eu programei, assim, eu avisei que seria com duração de 1h30. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês pela participação, por ter estado aqui, pelo feedback. Espero ter podido, de fato, contribuir para essa reflexão de vocês em relação à importância da saúde emocional e do impacto disso tudo, né? E estarei à disposição de vocês aí no WhatsApp. E o que vocês precisarem, né, durante a avaliação, quem já saiu, eu vou mandar o link para se inscrever também, caso queira. E estou aqui à disposição de vocês. Antônio, pode falar. Não, só queria que eu ouvi esses dias uma frase, e ouvindo a Silvia e os demais também, evidentemente, eu acho que, na verdade, todos se identificam como pessoas que, de alguma forma, sofreram com problemas que são graves, né? Que afetam a saúde emocional, a saúde mental. E uma pessoa disse assim que, na verdade, e aí vai para todos agora aqui. Bom, primeiro, gente, não estou falando de religião aqui. Crer em Deus é importantíssimo. E segundo, nós não somos vítimas, nós somos sobreviventes. E como sobreviventes, nós temos que fazer o possível para ajudar outras pessoas. Estou dizendo isso porque eu não abri aqui a minha situação. Ela foi gravíssima e eu sofri bastante, mas Deus me deixou, né, ou fez com que eu me aposentasse tranquilamente. Só para vocês terem uma ideia, eu poderia me aposentar dia 16 de dezembro de 2016 e eu fiz 60 anos. Então, eu tinha que completar os 60 anos, só faltava isso. Alguém pode chegar lá no protocolo do MP e ver que eu protocolei a minha aposentadoria às 8h20 da manhã, no dia que eu fazia 60 anos. Tal a situação, né? Mas uma hora eu conto para vocês. Quem sabe eu deixei meu WhatsApp também aí, e se vocês quiserem também fazer contato comigo depois, é isso. Silvia, obrigado pelas palavras. E vamos
vamos junto, vamos tocando, que Deus nos ajude. Obrigado, Rosa, foi muito bom mesmo. Gratidão. Obrigada, Rosa. Obrigada, Ariane. Nos vemos aí na avaliação, né? Vamos combinar, então. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ariane. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Eu vou enviar para vocês o link aqui do nosso encontro. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.